do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, o servo não é maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Sabendo isso, sereis felizes se o praticardes. Não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia, nesta quinta-feira, duas coisas muito importantes de nós termos no Evangelho de hoje. Primeiro, é preciso ter a consciência de que o servo não é maior que seu Senhor e que o enviado não é maior que aquele que o enviou. Precisamos compreender isso também quando nós nos dispomos a viver a nossa fé. Por quê? Porque hoje tem muitas pessoas que querem ser maiores do que o próprio Deus. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que querem ser maiores, querem ter que as suas teorias sejam maiores que a própria Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus. Tem tantas pessoas que dentro da igreja agem de maneira errada. É a igreja que envia, é a igreja que crisma, é a igreja que torna essa pessoa adulta na fé. E por vezes essas pessoas enviadas pela igreja se enchem tanto de orgulho, de tanta vaidade, que se colocam como maiores do que a própria igreja. E não é pouco, é só abrirmos aí um Instagram, Facebook, quem sabe, YouTube, e nós vamos perceber quantas pessoas que se dizem cristãs católicas querem ser maiores, ter mais razão, falar mais do que a própria Igreja Católica o diz. Quantos teólogos furados que tem por aí, que talvez você segue, que se diz católico, mas no fundo não é católico, porque se faz maior que a própria Igreja. Quantos famosinhos, quantas pessoas você tem seguido que estão se colocando acima do próprio Deus? Fazem as propagandas mais belas, mas no fim querem que você siga eles e não tanto sigam a pessoa de Cristo. É ibope, é fama, é sucesso. Cuidado com as pessoas que seguimos. Elas devem nos conduzir a Cristo e não nos afastar dele, para endeusarmos outras pessoas. E outra coisa, segunda coisa bonita, muitas vezes no servir da igreja, quando alguém nos convida para servirmos em algum aspecto da vida de fé, pode ser que nós nos sintamos pequenos, nos sintamos incapazes. Mas como é bonito aquilo que hoje Jesus diz. Eu conheço aqueles que escolhi. E Jesus te chama por meio da igreja. Se a igreja te chama para ser ministro, para fazer leitura, se a igreja te chama para ser catequista, se a igreja te chama para alguma pastoral, movimento, se a igreja te chama para alguma coisa, confie. A igreja é a voz de Deus. E se você é chamado, é porque Deus te conhece e sabe que você é capaz de realizar aquilo que lhe é pedido. Hoje é um Jesus que nos diria, não tenha medo, eu sei
Eu conheço aqueles que escolhi, e se te escolhi, é porque sei das tuas capacidades de realizar aquilo que hoje lhe é pedido. Que diante da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, com um coração humilde, possamos dizer: Senhor, completai em mim a obra começada, como dizia o salmista. Sejas tu a minha força e o meu refúgio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você e sobre sua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.